Boa noite, capivares, capivaras e capivaros! Estamos de volta com o Epicentro do Terremoto, estamos de volta com o Capi Remoto ativamente, estamos aqui com Craftando Games, cangaço trevoso aqui, que já tá rodando aí em volta da galera, né, nas internets, o pessoal já tá repercutindo, eu não vi muita gente comentando ainda, e nada melhor do que colocar isso no centro do nosso terremoto, para fazer esse assunto se propagar por todo o espaço, e todo mundo não só conhecer o cangaço trevoso, que por acaso eu vou falar errado em algum momento, porque eu falei tantas vezes errado isso antes, e estou treinando o dia inteiro para não falar errado hoje. O microfone tá com problema? Vamos lá, vamos testar. Peraí. Não, deixa eu ver aqui. Microfone. Ok, aqui tá certo. Microfone. Microfone com instalo. Vamos ajustar aqui para ver se melhora. Tirando o instalo. Melhorou? Já acho que eu já sei o que é aqui também. Filtro. Pronto. Vê se melhorou. Melhorou? Ainda tá com instalo ou tá melhor agora? Fala pra gente como é que tá aí o fone. Tio Changas, maravilhoso! Não melhorou? Oi, deixa eu ver o que pode ser. Vê se melhorou agora. Tava bom, tava normal. Vê se não tá melhor agora. Alô, alô. Não tem... Ah, tá, já sei. Lembrei, porque a live tava configurada pro OBS, pro Ninja. Então tava dando duplicidade no som, porque o áudio tava pegando pela câmera e pelo... Aí agora ajustou, vou até devolver o meu limitador aqui pra ele não ficar estourando o áudio. Pronto. Tá de boa então, tá tranquilo, agora tá dando pra ouvir de boa. Tios, muito obrigado por renovar o seu sub pelos seus 5 meses. E como eu estava falando, galera, estamos de volta com o Epicentro do Terremoto. Dessa vez com o cangaço trevoso, do pessoal lá da Craftando Games. Botando no centro esse assunto, trazendo essa galera e comigo hoje aqui, já começando a se apresentar para esse pessoal maravilhoso. Carol Bernardino, se apresenta pra galera, fala de onde você vem, fala quem é você. As pessoas não te conhecem. Você tá mutada. Você tá mutada. E no Capi Remoto tem uma tradição. Falar no mudo no Capi Remoto é entregar a sua energia espiritual pro grande totem da capivara que abençoa esse caerne. É o nosso chiminagem. Tem uma coisa. Eu tava muito calma, batendo papo com o Dudes, porque não tem muito tempo que eu joguei com o Dudes. Eu tava batendo papo com o Leandro, que eu tô acostumada com o Leandro. E aí ele falou, vamos entrar, e eu me dei conta que eu nunca tinha vindo do Capi Remoto. Aí sabe aquele momento que a ansiedade social vai batendo? E eu vou ficando nervosa. Então, exatamente nesse momento que eu estou agora. Ai, gente, eu sou a Carol. Eu sou uma pessoa que não parece, mas eu sofro de ansiedade social. Eu sou escritora, sou uma das redatoras da New Order Magazine, que inclusive eu quero aproveitar e dizer
que na próxima edição vai ter uma entrevista com Melanina RPG. E eu também sou uma das sócias da Craftando. Eu tô aqui hoje com o Craftando. Vou ser a editora responsável pelo projeto do Cangaço Trevoso, que me deixa muito feliz. E é isso. É isso daí, Carol, que já falou ali que eu já joguei, já tive um pouquinho ali de contato, pessoa maravilhosa, não tem outra palavra pra descrever. Fica tranquilo, aqui é família, aqui ó, como já disse o Skull ali no chat, cabe, aqui somos todos amorzinho, é todo mundo capivara, não tem nada mais amoroso que capivara. E com a gente aqui também, o autor Leandro Abraão, de Cangaço Trevoso, se apresenta pra galera. Salve, galera, tudo bom? Eu sou o Leandro Abraão, sou autor do Cangaço Trevoso e mais alguns outros jogos. Tendo a satisfação de estar aqui também pela primeira vez, nesse lugar extremamente acolhedor. Eu nunca achei que o epicentro dos terremotos fosse um lugar tão acolhedor, que eu fosse ser recebido tão bem no epicentro de um terremoto. Esse vai para um tique nos feitos da minha vida, ser tão bem acolhido no epicentro de um terremoto. Eu sou autor independente de jogos desde 2013, 2003, é porque faz tanto tempo que eu já esqueci, e jogo RPG há uma pá de anos. Então, desde 2003 a gente vem fazendo jogos, e chegou a vez do Cangaço Trevoso ser impresso, um jogo de 2020, que agora vai passar por uma reformulação, e também pelos olhos incríveis e maravilhosos de Carol Bernardino, que é a minha editora lá na Craftando. Então estamos aqui para bater um papo sobre esse jogo. É isso daí, a gente vai bater papo, vai falar bastante bem no estilo do Epicentro do Terremoto, galera, aquela conversinha de bar, mesinha de ferro, na beirada da calçada, sabe? Só que se eu pedir a cerveja, eu acho que a mamãe capivara vai me xingar umas 3 vezes, porque ela não é garçonete do barzinho, né? Então, ficamos com cafezinho. E, gente, só já reforçando pra galerinha que tá aqui com a gente, não vão embora. Hoje às 21 horas a gente tem uma mesa de The Walking Dead com o Maurício narrando, ênfase no mal, que é pra gente lembrar, porque se ele fosse pra ser bonzinho, ele se chamava Bonrício. Com presenças de Fábio Lemos, nosso apoiador, a nossa capivarinha aqui do Capi Remoto, que vai estar jogando com a gente. A Ju e o Montalvani. Eu não vou acertar o nome dele de novo. Que é lá do Outrora SMP, que tá jogando junto comigo o Minecraft, lá no Outrora SMP. O Montalvani é do Vistral RPG. A Ju é da Ju Scovani, se eu não me engano, Sco alguma coisa. A minha memória é horrorosa. Ju Scott, o Zé Cola, que tem um canal ali também, que também faz a transmissão com a galera, então vem aproveitar com a gente. E quinta-feira a gente tem Mago Ascensão, estreia da temporada, continuação de Música das Esferas, com o Rodrigo Arca, o nosso Gohan, narrando pra gente aqui. E na sexta, excepcionalmente, o Dudes, vulgo eu, vou narrar uma aventura autoral de Quilombo Zero cara, sistema maravilhoso que eu me apaixonei e que eu precisava transmitir essa paixão de alguma forma, então vou estar narrando pro TH, pro Sansão, pra Dragonesa e pra Dan Nash. Então cola com a gente aí. As 2 sessões de quinta e de sexta começam às 21 horas. E agora sim, vamos, já passei a agenda, já passei o merchan padrão ali. Vamos pro nosso bate-papo. Vamos falar de Cangaço Trevoso. O que é Cangaço Trevoso? Eu vou falar esse nome errado. Eu estou tentando me controlar. A gente já tem uma brincadeira interna que, dependendo de como bem for o financiamento, o Leandro vai soltar um joguinho gratuito depois, chamado, em homenagem ao PH, chamado O Cagaço Trevoso. Exatamente. Bom, apoie o Cangaço Trevoso. Se vocês querem ver Cagaço Trevoso, vai sair o Cagaço Trevoso, que é o joguinho, o spin-off do Cangaço Trevoso. Gente, o PH chamou o legado de um mamado. O jogo é dele, eu tenho a logo disso. Sim, eu tenho essa logo.
É o Craftverse invertido, né? É o Craftverse invertido. Os jogos Não, cara, é tipo, ele não acerta nem o nome do próprio jogo. Esquece o resto, sabe? Tipo, escreveu e ele não acerta. Só vai. Bom, mas vamos lá. Vamos te responder sobre o que é Cangaço Trevoso. Cangaço Trevoso é um jogo de RPG que vai combinar aí elementos da cultura popular nordestina com uma atmosfera sombria, com uma atmosfera de fantasia, mas, sobretudo, uma fantasia voltada para o lado sombrio, que vai falar sobre as maldições do sertão e vai dialogar também com a violência que é característica desse período histórico, o período histórico do cangaço. Então, é basicamente um jogo de cangaceiros andando em um sertão amaldiçoado. É um jogo, como a gente costuma brincar, de trocar bala com cão, né? Afastar o cão na bala. Então, é um jogo que você vai jogar com esses cangaceiros. Você vai assumir esse papel dos cangaceiros que compartilham de uma maldição e tentam sobreviver aí aos problemas do sertão nordestino, que agora está amaldiçoado. Então, para além da fome, da seca, do calor, da falta de recursos, dos recursos escassos, de um governo omisso às necessidades do povo do sertão, eles ainda precisam dialogar aí com maldição e criaturas sobrenaturais. Esse é o Cangaço Trevoso. Caraca, já tinha pouco problema, né, na época. A seca, a fome, a miséria. Aí vai lá e amaldiçoa o lugar, como se não houvesse problemas maiores, né, velho? E jogar com o cangaceiro é a temática principal ali. As outras, entre aspas, ali, entidades que tem ali no Vault, peraí, entidades não é a palavra que eu queria falar. Personalidades dessa época do sertão vão estar ali presentes também, tipo eu esqueci o nome que é dado pro soldadinho do Agreste ali, o capitão do mar, o capitão, né, a vila em si, né. Eu tenho muito da referência dessa região dentro de RPG com o Cordel do Sol Encantado, né, que é Sim, claro. uma referência muito grande aqui no cenário nacional, e ele já tem puxa um pouco dessas características, né. O cangaço, ele vai ser mais centrado e focado no cangaceiro em si mesmo, direto. O jogo ele tem um escopo que ele na realidade é uma fantasia de cangaço, é uma fantasia de cangaceiros. Então, assim, o seu personagem, quando você cria um personagem, ele é afetado por uma maldição, e essa maldição, ela faz com que você vire um bandoleiro, porque ela não permite que ela comece a afetar socialmente o meio em que você está. Então, por exemplo, você começa a ser afetado por essa maldição e a vila em que você mora, ela começa a ser acometida por coisas sobrenaturais, por acontecimentos sobrenaturais. Então, começam a aparecer coisas, começam a haver visagem e mais cedo ou mais tarde você começa a ser incriminado. Então, você começa a ser uma pessoa excluída pela própria sociedade. Haja vista que você vem trazendo ali, as pessoas quando olham para você, coisas acontecem. Ou então, quando você chega perto, coisas acontecem. Então, isso meio que obriga você a se afastar dessa sociedade que você está inserido e tentar sobreviver longe dela. E por isso os cangaceiros. Os cangaceiros eram um movimento que existia naquela época, e imagina que quando você é acometido por essa maldição, que no jogo a gente chama de maledicência, você passa a ser esse vórtice sobrenatural, e com isso você vai tentar sobreviver se juntando a outros como você, que perambulam pelo sertão tentando simplesmente sobreviver. E aí cada grupo de cangaceiro vai ter seu próprio objetivo, ou ainda cada personagem pode ter o seu objetivo sozinho, né? E aí você pode trilhar objetivos de vingança, objetivos de fazer um mundo melhor. Quem dá o tom do seu personagem é você. O jogo ele tem uma possibilidade de amplitude de personagem, que você pode fazer um personagem bom, um personagem mau, um personagem nem tão bom, um personagem nem tão mau, porque a gente tenta trazer para o jogo uma coisa que é muito característica da oralidade da cultura popular nordestina, que é essa coisa cinza, essa coisa no meio do caminho. Às vezes, a pessoa, o cangaceiro ele é colocado ali como uma pessoa que tem uma determinada piedade ou um determinado senso de moral, mas, ao mesmo tempo, eles foram pessoas impiedosas e e praticaram barbaridades. Então, o jogo ele é para mais de 18 anos, e uma das características do jogo é trazer esse tom de cinza
E é claro, você vai encontrar no jogo jagunços, a volante dos soldados, A você vai volante. encontrar. Era esse o Você termo que eu tava procurando. Você vai encontrar no jogo personagens sacerdotes, padres, você vai encontrar no jogo Mãe de Santo, você vai encontrar no jogo Mestre da Jurema, você vai encontrar no jogo uma sorte, povo cigano, você vai encontrar no jogo uma sorte de pessoas e de personagens que vão ali simular as personagens que realmente existiam no período histórico do sertão, e alguns outros personagens eles vão vir diretamente da cultura popular nordestina, que são personagens sobrenaturais ou as grandes figuras clássicas que vão estar lá iconificadas. E ainda novos personagens vão vir para poder costurar esse sertão amaldiçoado, que são, assim, como é que eu posso dizer, outros personagens que vão estar no meio, outros personagens que são amaldiçoados, personagens completamente inéditos que vão vir, ou versões de personagens que existiram, que eu quis fazer como se fosse uma espécie de homenagem e deixar o personagem existente um pouco como num totem, para cada mestre exibir a sua visão. Por exemplo, isso é uma coisa que eu faço com o Padre Cícero. Como o Padre Cícero, existem pessoas que têm muito mais arcabouço para falar do Padre Cícero do que eu, por exemplo. Eu prefiro deixar o Padre Cícero na figura mítica que o Padre Cícero é. E quando eu vou utilizar nos jogos, eu tenho um Padre Cícero correlato, né? Eu tenho uma espécie de... a minha própria versão do Padre Cícero, que eu faço isso enquanto mestre, que eu faço isso, mas enquanto autor do livro, eu coloco o Padre Cícero naquela posição de que o mestre escolhe o quão grande é o Padre Cícero, ou o quão milagroso ele é, o quão santo ele é, ou o quão político ele vai ser, enfim... como eu te disse, o Cangaço Trevoso, ele pretende ser um jogo de fantasia e não de recriação histórica. Obviamente, o mestre que quiser levar para recriação histórica, ele pode levar, como ele pode levar qualquer RPG para qualquer direção. Mas o jogo se propõe a ser um jogo de fantasia, e as mecânicas também se propõem a solver situações fantásticas. Massa. E... com relação à narrativa, né? Eu sou narrador de vida, narro a existência, né? Porque em algum momento faltou um narrador e eu queria muito jogar e me colocaram pra narrar e nunca mais me deixaram voltar a ser jogador direito. E eu vi que o jogo é narrativista, né? Ele já pega mais essa linha hoje de jogos, onde a narrativa ela vai sendo compartilhada, os jogadores e o narrador trocam um pouquinho de lugar ali. Como que funciona dentro do Cangaço Trevoso essa dinâmica da narrativa? Vamos lá, a dinâmica da narrativa do Cangaço Trevoso, ela parte do princípio do arquétipo que você escolheu para o seu personagem. Cada maldição acomete o personagem de alguma forma. Isso quer dizer que lá na hora que você vai criar o seu personagem, você escolhe o seu arquétipo da maldição. A maldição aqui recai em mim sobre esse aspecto. Então, por exemplo, um dos perfis de maldição chama-se quarto de cela. O que é o quarto de cela? É o cara que ele tem um envolvimento com cavalos. A maldição dele diz respeito a cavalos. Então, ele consegue tanto trocar determinadas, como é que eu posso dizer, sensações com o cavalo, como lidar melhor com o cavalo, como talvez interpretar a mente de um cavalo, mas ao mesmo tempo ele consegue causar efeitos em cavalo se ele não estiver, digamos assim, se a maledicência dele estiver muito, muito avançada. Então esse personagem, ele vai ter ali a ficha narrativa para que ele possa narrar qualquer ação que envolva os cavalos. Né, que envolva montaria, combate montado, esse tipo de coisa. Então, cada arquétipo ele tem um grupo de atuação dentro do jogo. Para ilustrar melhor, existe um outro personagem que ele possui o arquétipo da besta fera, do besta fera. Então, você é um cangaceiro animalesco. Então, em determinados momentos, você consegue usar uma ficha narrativa para ativar poderes sobrenaturais, e aí talvez se transformar em um homem-fera, talvez ter garras, talvez conseguir enxergar na noite como uma criatura feral, e ao mesmo tempo você vai transparecer, né? Você vai causar problemas aí, no sentido de parecer feral demais, parecer uma besta fera, parecer uma abominação.
E, ao mesmo tempo, você pode usar a sua ficha narrativa para justificar qualquer laço que você exista com essa natureza selvagem, com animais selvagens, acalmar um animal selvagem, tentar compreender uma determinada situação de sobrevivência, sobreviver melhor, tentar absorver ou replicar determinadas características de animais selvagens do sertão. Então, a narrativa ela se dá dessa forma. Possuem fichas narrativas, essas fichas narrativas elas fazem parte da mecânica, você recebe um número de fichas narrativas, e sempre que você jogar uma ficha narrativa, você pode narrar livremente aquela cena que esteja relacionada diretamente ao seu arquétipo. E isso ele não é limitador, na realidade, ele é desafiador. Não significa que existe um limite que você pode narrar, não. Você pode narrar ilimitadamente de acordo com a sua imaginação, contanto que esteja condizente com o arquétipo do seu personagem, você não tem limite para narrar. Então, é assim que funciona a ficha narrativa ou a narrativa compartilhada no Cangaço Trevoso. Essa ficha, eu achei interessante, esse trabalho da ficha, de dar o passo ali, achei bem legal. Quero ver na prática, quero sentir, que é o tipo de coisa que você precisa sentir. Não funciona falando. Eu vejo muito... algumas pessoas tentando explicar as chaves da torre. É fazer isso... Cara, só dá pra você compreender o que é essa troca narrativa, como ela funciona, qual que é a dinâmica dela, estando ali presente. E é muito bacana, eu gosto muito dessas narrativas compartilhadas. Eu acho que a história se constrói muito... se tira um pouco do peso do narrador e os jogadores começam a entender e compreender e assumir que a história é importante e não só aquele determinada cena, mas sim a história como si. Eu gosto bastante disso. Falando um pouco de produção e de tudo que tá aqui por trás, porque a Carol não falou nada até agora, Pro Cangaço Trevoso, o que está sendo preparado para esse financiamento coletivo? Como é que está sendo o desenvolvimento? Qual que é a ideia por trás do projeto? Então, eu confesso que eu gosto muito do Cangaço Trevoso, porque eu sou filha de nordestino. Inclusive, o meu padre Cícero vai ser uma figura histórica e milagrosa, porque eu sou neta de Romero. Né? O pessoal, meu avô, meu morando aqui no Rio, ele não conseguia ir todo ano, mas ele ia 2 vezes por ano para a Romaria mesmo, devoto de Padre Cícero Real. E eu amo esse sistema do Leandro, ele é bem antigo, eu acho muito legal porque ele não tem essa questão infantilizada, né, da nossa cultura popular. É uma coisa, porque um boitatá não é brincadeira, é uma cobra de fogo, tá ligado? Então ele realmente dá um tom mais adulto pra coisa, diferente daquela versão mais infantilizada que a gente costuma ver. E eu sou fã dos jogos do Leandro, fato. E quando eu entrei pra Craftando, apesar dele conhecer o PH há 15 anos, quando eu entrei pra Craftando, eu cheguei assim: Oi, Leandro, tudo bom? Como é que você... Oi, sumido, como é que você tá? E aí eu vim com essa proposta da gente imprimir, né? Não só o Cangaço Trevoso, tem um outro livro do Leandro também que eu quero muito e que vai vir depois, um outro financiamento. E aí a gente veio com essa proposta de trazer o Cangaço Trevoso. E o Leandro, ele tem uma questão de tornar o RPG acessível para todo mundo, né? Tanto que os PDFs dele são gratuitos no site dele, você pode ir lá no site. O PDF do Cangaço não vai ser igual. O Cangaço que vai ser entregue para os apoiadores não é a mesma coisa que está lá no site. A gente fez algumas modificações, a gente colocou mais algumas coisas, como sessão 0, um disclaimer que, tipo assim, é um jogo de fantasia, não use o período histórico como uma desculpa para ser um babaca, né? É legal sempre isso, porque tem gente que faz isso, infelizmente. E entre outras coisas que a gente tá mexendo na diagramação do livro, tudo isso. Mas vai ter o financiamento? Vai, mas não vai ter venda de arquivo digital. O PDF do Cangaço, a ideia é que o PDF do Cangaço Trevoso ele continue gratuito para ser fiel também a essa questão do Leandro. O projeto, no Day One, a gente está botando praticamente os preços de custo, né, com a porcentagem do Catarse para o pessoal. As vendas do Day One, a gente praticamente não tem lucro em cima. Deve ter, assim, tipo, centavos, né?
porque botou os 13% do Catarse, deu aquela quebra de centavos e tudo mais. Mas o livro físico, o capa canoa, vai estar saindo a R$30. E o livro versão luxo, capa dura, se eu não me engano, deve estar saindo por volta de R$60, mais ou menos por aí. Mas eu posso dizer que o pacote completo, com tudo que vai vir, que é ficha narrativa, bloco de ficha, escudo do mestre, no Day One vai estar saindo mais barato do que o livro do legado. É oportunidade, galera. Vocês Day One, focar todo mundo, não perder a oportunidade, porque o pacote vai estar mais barato do que o livro do legado, né? Então, assim, a gente tentou manter no Day One, a nossa política vai ser essa, depois a gente também não vai ter um lucro exorbitante, a gente quer manter um preço acessível, até por essa questão do Leandro, da popularização do RPG, que sempre fez parte dos jogos do Leandro, sempre foi uma coisa que ele acreditou. Então, a gente pretende manter isso, a gente abraçou isso, né, junto com as propostas do Leandro, e eu acho que vai ser muito legal, a gente vai trazer trilha sonora, vai fazer escudo do mestre, a gente está fazendo uma nova diagramação, está trabalhando com o Leandro nisso, a gente o cangaço agora, que ele não tinha passado ainda, passou por uma revisão sensível, entendeu, e tudo isso a gente está fazendo, e já tô diagramando enquanto a revisora sensível vai conversar com o Leandro para ver o que vai mudar para poder. Ele tá pronto para ser entregue no DOF, impresso, entendeu? Tanto que o UFC ele vai só até dia 26 de abril. Por quê? Porque é para dar tempo do livro imprimir, para a gente poder estar entregando, tá mandando para os apoiadores e tá entregando no DOF, né? Então a nossa ideia é essa, não só de encerrar, porque já é um livro que está pronto, mas também de fazer um FC acessível para o pessoal, um livro acessível para que todo mundo possa comprar. E eu acho que aquela caveira do Cangaço Trevoso com hot stamp prata da versão luxo vai ficar bonitona. Vai, já tem um lugarzinho esperando ali. Tem, né? Cara, mas falando dessa parte de produção, que eu vi que, tipo, Gravitano tá empenhada, tá dedicada nisso daí. O que foi o grande desafio do Cangaço Trevoso? Eu vou reverter essa pergunta também pro Leandro daqui a pouco, na vertente autor, que claro que a gente tem dificuldades, mas nessa parte editorial da Craftando, o que foi para vocês o grande desafio que tá ainda acontecendo, né? Porque o projeto ainda tá em desenvolvimento. O que tá sendo o desafio do Cangaço Trevoso para vocês? Assim, eu vou ser muito sincera. É muito gostoso trabalhar com o Leandro. E o Leandro, ele é muito tranquilo. O desafio tem sido a minha ansiedade social. Me botaram como editora do projeto. Eu nunca fui editora na vida. Mas eu, assim... Quando a gente chega com uma proposta, uma sugestão, o Leandro é uma pessoa muito tranquila de lidar. Ele tá muito tranquilo com relação a isso. E assim, eu não vejo. O Leandro não é aquela pessoa que dá. O Leandro não é exigente, o Leandro não dá problema. Ele acha tudo lindo. Tem sido. Pô, eu espero na minha vida que toda vez que eu tiver que editar um livro seja tão lindo assim como tá sendo com o Leandro. Mas o outro livro que me botaram agora para ser editora é o Legado, o resto do projeto. Eu acho que não vai ser tão fácil, não. Mas assim. Aí quando você. E no resto do projeto do Legado, como a gente foi, entendeu o autor, mas tá tudo certo. Não, mas tem sido gostoso trabalhar com o Leandro. A gente leva ideias, o Leandro ele escuta, a gente tá disposto a negociar coisas e tudo mais. A gente falou, a gente precisa de uma revisão sensível, tudo mais, para ter certeza. Ele falou, concordo com vocês, vamos lá, vamos fazer, vamos melhorar a diagramação, vamos não sei o quê. E é lindo. O Leandro é uma pessoa assim, então, que eu falo, tô iluminada, que quando ele avisou que o Cangaço Trevoso ia ser impresso por uma editora, as pessoas que fizeram desenhos para o Cangaço Trevoso procuraram o Leandro e ofereceram mais desenhos de graça. Entendeu? E, caso ele precisasse para ilustrar a nova diagramação do livro dele. Desse jeito, tipo, toma aqui as ilustrações e você não precisa pagar nada. Tem um amigo do Leandro que ele coloca os desenhos dele
nesses sites de mídia e tudo mais, ele falou que a gente pode usar todas as ilustrações dele, parte das ilustrações dele na diagramação do projeto, e sem cobrar nada, e tá tudo bem, entendeu? Então, assim, tem sido muito fácil esse trabalho, até ilustrar tá fácil, sabe? Porque ele é uma pessoa tão iluminada que as pessoas doaram ilustrações pro projeto do Cangaço, que o pessoal quer ver acontecer. Tem muita gente que já conheceu o projeto, que está se empenhando para fazer isso acontecer. Então é muito legal quando você tem um jogo que tem tantas pessoas acreditando nele, assim, sabe? Eu confesso que essa questão das pessoas estarem apostando no Cangaço Trevoso dessa forma me deixa meio que emocionada, porque não é sempre que você vê isso, tipo, as pessoas acreditando no seu projeto e tentando fazer tudo para ele acontecer. Eu achei isso muito legal, de verdade. Muito foda isso, parabéns, Leandro, porque não é tão simples editora e autor conversar com tamanha felicidade, não é nem facilidade, felicidade nas palavras, mas eu repasso a palavra pro Leandro como autor. O que foi para você dentro do conceito, lá da ideiazinha que surgiu lá no início do Cangaço Trevoso, até o momento agora que está sendo colocar o livro nas mãos das pessoas fisicamente? O que foi para você o maior desafio? O que você passa para aquela pessoa que está começando, que está com o início dessa ideia surgindo ali para ela? O que espera essa pessoa? Bom, eu posso dizer que é um movimento muito natural, mas se eu disser para você assim que não teve nenhum desafio nesse movimento, eu vou estar mentindo para você, porque o primeiro grande desafio é ser autor de RPG nordestino, num cenário de RPG que existe basicamente retroalimentado por pessoas do eixo Rio-São Paulo. Então, dificilmente a gente vai ver e vai ter... vão dar palco aí para autores do Nordeste, não sei, isso eu estou falando numa perspectiva geral, numa perspectiva de contando mais do que os últimos anos. Eu estou falando numa perspectiva de quem joga de RPG desde os anos 90 até hoje, que se mantém no hobby até hoje. Então, dificilmente a gente vai ver tanta atenção focada em autores nordestinos, em material produzido no Nordeste, também produtor de conteúdo em geral do Nordeste. É difícil da gente achar canais de conteúdo, de produtores de conteúdo de RPG nordestino. Então, é uma coisa que é um pouco complicada. E isso não se deve... Bom, isso se deve a N motivos, mas o fato é que isso foi, de longe, o maior desafio. O maior desafio, uma pessoa... Eu sempre fiz jogos independentemente, eu sempre criei os meus próprios jogos, inicialmente por uma questão, lá no começo, lá antes de fazer jogos para o público, eu fazia, assim, disponibilizar meus jogos para todo mundo na internet. Eu fazia jogos específicos para participar de eventos que nós mesmos organizávamos, porque era difícil de encontrar jogadores de RPG. Então, mais difícil ainda de acessar material de RPG no Nordeste era nos anos 90, era praticamente impossível. A gente praticamente não comprava RPG no Nordeste. Quando a gente conseguia tirar Xerox, era tipo incrível, certo? Então, essa é uma situação, esse foi um cenário dos anos 90, e quando eu morava no sertão de Pernambuco e a gente queria jogar RPG de alguma forma. Então a gente contava sempre com uma pessoa ou outra que tivesse mais condição, que foi na capital, ou que foi no eixo Rio-São Paulo, ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, e trouxe um livro de RPG, e aí a gente xerocava esse livro de RPG, e aí a gente jogava e descobria. De antemão, eu já criei regra para complementar de GURPS a D&D, porque não chegavam materiais. Imagina se hoje é difícil a gente parar para pensar, hoje é difícil a gente ter materiais de D&D em português, tá aí a Wizard caindo fora do Brasil, em português. Agora você imagina materiais chegar no sertão nordestino nos anos 90. Então, assim, até os materiais nacionais não chegavam lá. Então, era complicado, era bem complicado. Já vista a necessidade de criar materiais, a minha trajetória vem daí. Então, assim, quando eu pensei o Cangaço Trevoso, a gente pensa nessa de, seria muito legal ter um jogo que a gente pudesse jogar o Sertão Sobrenatural ou o Nordeste Sobrenatural. Porque o Nordeste Sobrenatural é muito, muito vasto, muito rico, tem muita coisa sobre o sobrenatural. Só que ainda assim seria um jogo muito grande.
Então, a ideia foi diminuir o escopo do jogo e fazer um jogo de cangaceiros. Porque a gente poderia fazer um jogo com todos os outros personagens, com todas as outras figuras, personagens, características e todos os outros possíveis seres, entidade enfim, ou ocupações que existem ou que existiam no Nordeste da época, mas também não foi a proposta, porque a proposta era fazer um jogo com escopo fechado, um jogo com... Quem sabe no futuro a gente não expande esse universo, né? A gente não expande esse universo e expande essas mecânicas, talvez, para jogos que sejam focados em, sei lá, usuários de magia do sertão amaldiçoado, ou, sei lá, qualquer outro tipo de classe ou de ocupação que a gente quiser dar, ou sei lá, enfim, como a gente quiser chamar, né? Mas atualmente o jogo ele tem o escopo fechado de jogar com cangaceiros amaldiçoados. Então, algumas pessoas no início do projeto me perguntaram assim: poxa, seria muito legal se a gente pudesse jogar com as criaturas. Eu disse, seria incrível, talvez no futuro eu possa fazer. Ou quem quiser, né, se aproximar no projeto e escrever também, a gente é muito aberto a isso, a gente é muito aberto. E por fim, quando a gente encontra uma editora como a Craftando, que recebe você e entende que você tem determinados ideais, que você diz assim, poxa, mas eu queria que fosse acessível. Para mim, isso é um ponto. Para mim, é um super ponto que fosse acessível, que as pessoas pudessem pagar um RPG nacional, porque faz um pouco parte da minha história poder oferecer isso. Então, se eu não puder oferecer um pouco, né, daquilo que eu acreditava que poderia ter sido melhor, a editora abraçou isso assim com toda a vontade. Então, assim, não tem o que dizer, não existe dificuldade quando uma empresa ou uma editora ela se propõe a realmente ser parceira do editor. Então, não existe barreira entre editor e editor, ou, perdão, entre escritor, autor e editora, quando não existe barreira nessa parceria. É uma parceria real. A editora entendeu quais seriam os meus pontos, as minhas necessidades, e abraçou completamente. Então, não tem por que isso ser recíproco. Não tem por que a gente fazer desse projeto um projeto que seja suave, que seja leve, porque é isso que o Cangaço Trevoso é. O Cangaço Trevoso é um esforço da minha parte e depois de um coletivo de pessoas para a gente criar um veículo ou uma mídia de popularização da cultura oral nordestina. Então, eu gosto muito de citar que hoje existem HQs sobre o cangaço, existem, inclusive, HQs sobre fantasia, sobre um cangaço fantástico, jogos de videogame, jogos de computador, tem uma série de jogos que tem estilo Chilo, fala sobre cangaceiros, a tentativa de jogos nacionais eletrônicos sobre o cangaço, ou sobre um sertão fantástico, e tem números, tem filmes, existem séries, existem novelas. Então, por que não existir um RPG sobre o Nordeste fantástico? E no meu caso, eu escolhi exclusivamente que ele tivesse esse tom sombrio para que a gente tivesse uma diferenciação do conteúdo de folclore nacional que por muitos anos foi levado aí, como a Carol disse, como um conteúdo mais infantilizado, como aquele conteúdo que girava em torno do sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, sei lá, nos últimos 10 anos, as pessoas tomaram para si a missão da releitura e eu entrei dentro dessa trend, dessa missão com o pessoal de fazer a releitura especificamente da cultura popular nordestina. Massa. Eu tô tendo retorno em algum lugar. Parou. Será que sou eu? Não, acho que a Carol que deu um retorninho, eu acho. Não sei. Não tem como dar retorno se tá no fone de ouvido. Pode ter sido só o OBS sendo o OBS, que é uma coisa normal da nossa vida de streaming. Sim, eu te escutei várias vezes. Foi, provavelmente tenha sido. Mas eu tô no fone também. Mas o nosso chat tá querendo participar, o nosso chat quer falar com o autor e o Iggs da Mago Louco, o Igor, lá do Melanina RPG. Ele queria saber como foi a parte da pesquisa para criar o Cangaço Trevoso e por que você escolheu
falar sobre o cangaço, eu acho que foi o tema do bate-papo inteiro, então já tá ali dentro. Mas como que foi a pesquisa para ambientação, a escolha de qual entidade, quais lendas, quais culturas vão ser abordadas diretamente no livro principal? Como é que foi isso para você? A princípio, a pesquisa ela inicia naturalmente, porque para quem é nordestino, a gente escuta história o tempo inteiro. A gente vem de vivenciar, na realidade, a contação de história, de vivenciar a tradição oral. Então, todo mundo tem uma pessoa que viu, que presenciou, e aí tem um primo que viu um lobisomem, tem o outro que jura de pé junto, que na cidade de Vitória de Santo Antão tem um encorado, que é uma entidade vampírica que bate na sua porta. Então, essas histórias, elas são passadas, né? Eu era criança, a gente já ouvia disso. A gente, por exemplo, eu era criança na minha cidade, construí um prédio alto, construí um prédio com 11 andares na minha cidade. E aí foi aquela coisa, as pessoas, uau, vamos morar num lugar chique, olha lá, a cidade e tudo mais. E a gente era criança, a gente passava para ver aquela coisa, e criou-se um ninho de corujas no alto do prédio, né? Porque a gente morava no meio do sertão. E aí já começou aquela coisa, é o quê? Será que é caburé? Será que é rasga-mortalha? E aí, eita, não escuta a rasga-mortalha, que quem escuta a rasga-mortalha morre. Então tinha muitas histórias. Eu tinha um amigo que morava perto de um descampado, que por um lado era um descampado, por outro lado era um terreno que o pessoal do batalhão fazia umas técnicas de sobrevivência de caatinga. Cara, aquele terreno era alvo de histórias inimagináveis, sabe? E as pessoas que faziam o treinamento lá da caatinga do Exército voltavam com histórias incríveis, sabe? Com quadros inteiros pintados. E nós, enquanto crianças, na época, pintávamos outros quadros nas nossas mentes. Então, a pesquisa ela começa da vivência. O segundo passo foi quando eu decidi fazer o livro, escrever sobre, eu decidi escutar muita gente. Então, eu fui atrás de pessoas que eu pudesse escutar histórias, que eu pudesse buscar relatos. Então, eu fui muito atrás de pessoas da minha própria cidade, sobretudo quando houve uma época da minha vida que eu gravei um vídeo documentário sobre as carrancas do Rio São Francisco, mais especificamente entre as cidades de Petrolina e Juazeiro, Petrolina em Pernambuco e Juazeiro na Bahia. Então, eu ouvi muitas pessoas, muitos carranqueiros, muitas pessoas da cultura local, muitos representantes da oralidade da região. Então, ali eu escutei muitas lendas, ali eu comecei ali a catalogar, poxa, são essas pessoas. E aí eu escutava, como era um documentário, a gente tinha uma larga abordagem de autoridades. Então, desde as autoridades populares até as autoridades acadêmicas. Então, ali começou eu fazer essa pesquisa por gostar do tema, por trazer isso. Mais para frente, eu morava em João Pessoa quando fazia a faculdade. Também trabalhando com vídeo documentário, nós fizemos um vídeo documentário sobre os nomes que a cidade já teve. Então, nós fomos falar com os historiadores e, não obstante, escolhemos também autoridades da cultura popular para se falar sobre os nomes. Então, ali também vieram muitos mitos dessa zona litorânea, dessa zona da mata, dessa zona que é um pouco diferente do sertão. Quer dizer, é bastante diferente do sertão, mas compartilha de muitos aspectos culturais. Então, a partir dessa ideia, eu disse, vou continuar ouvindo pessoas. Então, eu busquei. Eu tenho um grande amigo que ele é pai de santo no terreiro de Jurema, de Catimbó, Jurema. Então, esse foi o primeiro ponto que eu disse assim, aqui é o primeiro ponto que eu vou sentar e vou escutar, que eu vou fazer perguntas sobre uma série de coisas, porque são pessoas que encaram determinados aspectos do que a gente aqui está chamando de cultura popular brasileira, ou de cultura popular nordestina, como crença, como pontos basilares da fé deles. Então, foi muito interessante poder ouvir daquela comunidade, sobretudo, de que seria muito interessante existir um jogo que tratasse disso, sabe? Seria muito interessante, eles se sentiriam extremamente representados. Então, daí a escolha de, por exemplo, usar nomenclaturas como catimbó como conhecimento do oculto, porque o catimbó é um misto de conhecimentos, né? É o que eles chamam de ciência do fogo e da fumaça, onde eles trazem ali tradições
digamos assim, europeias, mescladas com tradições da cultura africana, mescladas com tradições da cultura indígena, que permeiam o Nordeste, sobretudo a região onde se cultua a religião do Catimbó Jurema. Então, ouvir as pessoas foi fundamental, e aí o terceiro passo foi a pesquisa mais academicista, né? Ir para sites, ir para livros, buscar os clássicos, os livros clássicos que não podiam ficar de fora, buscar matérias jornalísticas, porque a minha formação é comunicação, eu sou jornalista por formação, então fui atrás de jornais da época, fui atrás de várias coisas nesse sentido, e também uma pá de site. Outro amigo meu que me ajudou, foi fundamental, é um amigo meu que é cordelista, chama Vicente, ele é cordelista lá na Paraíba, então ele me apresentou uma sorte de cordéis e de outros cordelistas e os clássicos dos cordéis. Então, apesar de que muita gente já conhecia, mas foi uma pesquisa sensacional, apesar de que eu posso dizer que ela se estende ao longo aí da minha vida. Cara, eu apaixonei pela jornada, entendeu? Eu quero ver o fruto, mas não me apaixonei pela jornada. Eu quero dizer uma coisa. Com a vontade. Isso que o Leandro falou é muito real. Porque assim, eu sou neta de uma pessoa, de um repentista, né? Porque ele tinha outra ocupação, mas o meu avô participava de duelo de repente, né? Que tem que ser ali na hora. O que dá ao cara, pra gente nova, tipo, isso daí é a origem do duelo de rap no Brasil. Tipo isso. A origem no Brasil é mais ou menos essa. Não, tem que ter métrica, tem que ser tudo bonitinho. Da hora, assim, pá. Então, meu avô participava de duelo de repente. E a minha avó era rezadeira, né? E ela era filha de Índia também, né? Então tem tudo isso. Então eu tenho muito assim. Isso que ele tá falando é real, porque eu não morei no Nordeste, mas eu conheço os milagres de Padre Cícero, eu sei da história do cerco ao Crato, e os milagres que Padre Cícero realizou, e toda essa questão da crença e tudo mais. Eu tive muito acesso a isso, porque o meu avô contava, as minhas tias contavam, porque minhas tias vieram para cá grande já e tudo mais. E realmente é real, tem tipo, muita tradição verbal, é muita história que se conta de uma geração para outra para manter essa oralidade. E eu acho isso muito lindo. Era só isso que eu queria falar. Até eu tenho um pouco. É porque, tipo assim, aquele caso. Não, é tão real que até eu que moro aqui. Eu sou carioca, de fato. Eu nasci no Rio de Janeiro. Mas eu vivenciei essa tradição oral através dos meus avós, sabe? Das minhas tias. Sim, sim. Eu acho maravilhoso. É uma cultura magnífica. Eu admiro muito, muito a cultura do Nordeste brasileiro, Norte e Nordeste. Eu amo a história do Brasil em si. E Norte e Nordeste é uma paixão a mais ali. Porque a maneira que a história é passada, a maneira que tudo é passado ali, assim, é muito essa vivência. Não basta você pegar um livro para você estudar e entender o que é, o que foi o cangaço. Não, você tem que conseguir sentar com a pessoa que conheceu um tio, um avô, que vivenciou próximo daquela era, para ele poder contar as histórias que ele ouviu. Já é uma pessoa passando a história e aquilo é que vai enriquecer. E só de saber toda essa trajetória, todos esses passos, todos esses lugares que você esteve, já demonstra a riqueza que eu vou encontrar dentro do cangaço e que eu já estou na expectativa de conhecer. Como a Carol, eu sou cria da cidade, né? Sou de Minas, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Mas a infância foi no interior de Minas, que é um outro cenário, que é as conversas em volta do fogão a lenha. Entendeu? Então, crescer com o pessoal mais velho falando assim, vamos botar essas crianças pra dormir agora? E começa todo mundo a contar umas histórias que você fica olhando pro lado e pro outro e fala assim, eu não quero estar aqui, eu posso ir pro quarto dormir? Sensacional. E eu acho isso maravilhoso, porque tem essa parte ali sutil, né, da minha história, mas que eu posso aprender muito mais sobre isso, então já tô na expectativa do Cangaço Trevoso. Cangaço Trevoso, pra mim, já é um ponto, tipo, já é uma coisa que eu quero jogar e quero vivenciar. Achei maravilhoso a história, achei interessante. Uma coisa que eu não perguntei, que é
pra galerinha que curte ali as rolagens, como que é o sistema de Cangaço Trevoso? Faltou perguntar isso aí, quase que eu deixo passar. O sistema é um sistema super simples. A proposta dele não é ser um sistema pesado, não é ser um sistema crunch, porque, como a gente está conversando, o ponto principal da existência do jogo é ele ser mais um meio de expressão dessa oralidade que é super importante para a cultura popular nordestina. É muito legal a gente poder ler livros, é muito legal a gente poder ter a base acadêmica e tal, mas um dos objetivos do jogo é ser, na verdade, mais um canal de expressão da oralidade nordestina. Porque o RPG é oral, por isso eu escolhi ser um jogo fantástico, ser um jogo de criaturas sobrenaturais, ser um jogo sobre maldição. E aí, por exemplo, é o ponto que a gente se diferencia no sentido de formato, né? Em termos de... A gente tem hoje o Cordel do Reino do Sol como uma referência na área, mas a gente se diferencia no sentido que o cordel ele tem uma estrutura atada à estrutura do cordel, enquanto se for possível fazer essa comparação, a proposta do Cangaço Trevoso é ser na realidade um RPG que seja na realidade mais um meio de expressão da cultura popular nordestina, mais um meio de expressão da oralidade, sobretudo nordestina, de como contar histórias fantásticas, de como envolver histórias sobrenaturais. Talvez você possa inclusive misturar os mitos, misturar as crenças, misturar, escolher verdades na sua mesa, porque o mestre faz isso o tempo inteiro. Então, mas a proposta é que, na realidade, ele seja apenas um jogo que seja um veículo de continuação dessa oralidade, mais um canal para essa oralidade continuar, mais um canal para a gente propagar a cultura popular nordestina por via oral. O sistema, voltando ao sistema, ele é super simples, então, pensando nisso, ele na realidade tem 3 características aí, que a gente vai chamar de 3 atributos, ou 2 atributos e uma lista de competências e incompetências, que você vai somar e jogar com 2d6. O jogo só usa 2d6. E você tem um atributo maior, um atributo menor, e as competências e incompetências. Então, você faz a soma das suas características e aí você joga o dado, você confere uma dificuldade que vai ser dada pelo mestre, e se você passar a dificuldade, você passou no teste, se você não passar na dificuldade, você perdeu o seu teste. Para além disso, as fichas narrativas que você vai usar quando você quiser narrar a cena de acordo com a sua visão, de acordo com a sua percepção, quando você vai compartilhar ali o momento da sua oralidade, né? Quando você vai colocar ali a sua perspectiva dentro daquela história de forma oral. Então, é basicamente isso. O sistema pode se resumir nesses passos. O sisteminha simples, ele já casa com o conceito pra gente relaxar e narrar, contar a história. Então, já tô na expectativa real de poder jogar Cangaço Trevoso assim que possível. E... infelizmente, nosso tempo é curto, a gente falou um pouquinho das coisas. Vai lá, pode ficar à vontade, então, a casa é sua. A gente abriu uma meta social, né, das redes sociais, que o Cangaço, o UFC dele vai abrir dia 24 de março, domingo agora. A gente vai fazer uma live lá no canal do Flecha Mágica, olha o PH baixando aqui. Uma live lá no canal do Flecha Mágica para abrir a live, para abrir o UFC. E se a gente tiver 150 pessoas seguindo o nosso Catarse, a gente vai sortear um livro de capa canoa. Se a gente bater 200 pessoas seguindo o Catarse até a hora da abertura do UFC, a gente vai sortear um livro versão luxo, capa dura. É isso. É isso aí, galera. Já tá no chat. Pode falar, Leandro. Pode falar. É o Catarse do Cangaço, mas não isso. É o perfil da editora. É o Catarse do projeto. É o Catarse do projeto, isso. Lá e clica no avise-me do lançamento que batendo 150 ou 200, a gente vai sortear livro. Isto daí. Ó, já tá no nosso chat ali o link, catarse.me/Cangaco Trevoso RPG. Então já clica lá, já segue, já vamos pegar todo mundo aqui, pegar esse textinho ali, jogar lá nas redes sociais, compartilhar para todo mundo, porque se a gente tá com 115 agora, eu acho
que em 1 hora, 2 horas, a gente chega a 150. Vamos lá. Vamos todo mundo compartilhar. É sorteio, então, pô, já avisa pra galera, ó, vamos seguir, vamos acompanhar aqui que vale a pena. E não deixe de jogar em todas as suas redes. Eu vou fazer daqui a pouquinho no intervalo. E, gente, muito obrigado por ter essa oportunidade pro Capim Remoto, por estar trazendo vocês, por falar de Cangaço Trevoso, por conhecer esse projeto que eu achei maravilhoso, um projeto inclusivo, um projeto que abrange uma gama de coisas que é muito importante de serem abordadas hoje. O Leandro falou, num certo ponto, até o Tio puxou no chat também, o quanto o RPG hoje ele se desenvolve em Rio, São Paulo, no sul do Brasil, principalmente, também é muito desenvolvido, enquanto em regiões do interior e norte, nordeste, tiveram muita dificuldade para esse desenvolvimento. Mas é muito complicado a gente comparar um cenário onde eu, numa cidade do interior de Minas Gerais, em 98, eu tinha 4 lojas de RPG. Numa cidade que não tinha 500 mil habitantes, tinha 4 lojas de RPG. Onde se encontrava a revista da Dragão Brasil em todas as bancas. E aí eu conversando no dia que a gente bateu papo com o PH, o PH falando, cara, a gente jogava RPG porque uma revista do Dragão Brasil apareceu numa banca de jornal e desesperado o pessoal comprou, começou a jogar e todo mundo tirou cópia e cada vez que aparecia alguma coisa ia fazendo assim, porque nem banca de jornal recebia o material. E, pô, aqui na minha cidade você escolhia a banca de jornal pra avisar pro cara que, olha, na hora que chegar você só guarda pra mim, eu venho aqui buscar. Entendeu? E sabe o que é interessante? Tem um ponto que é muito interessante antes da gente finalizar, que é assim, existe muita produção de RPG no Nordeste, existe muito autor bom de RPG no Nordeste, eu posso citar vários. Eu posso te falar, tipo, sei lá, o Lima, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, na verdade, o Álvaro Botelho, lá em Pernambuco. Pô, tem muita gente com livro pronto, tem muita gente com material pronto, mas o que falta, tipo, é isso, é espaço, o que falta é trazer e criou-se essa história de que, por exemplo, não é que a gente tenha um cenário de RPG não desenvolvido no Nordeste. Na realidade, o que não desenvolveu lá foi mercado. Simplesmente não aplicaram no mercado. Até peço desculpas porque minha frase foi pecaminosa aqui. Não, de forma alguma. Eu entendo o seu ponto de vista, entende? Só no sentido de que, da realidade, não havia interesse aí, na época, né, das empresas que imprimiam, das editoras, de quem distribuía, das próprias distribuidoras de revista, das próprias distribuidoras de livro, das lojas que vendiam livro, de levar esse conteúdo para o Nordeste. Então, isso forçou muita gente lá no Nordeste a ser produtor de conteúdo. Isso fez com que muita gente criasse seus próprios mundos, sua própria versão de Tormenta. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que têm as próprias versões de Tormenta, porque chegava uma coisa de Tormenta, o cara lia, gostava, não chegava mais e expandia. Sabe? E muita gente que jogou e depois jogou, sei lá, o livro original e disse assim, não, eu prefiro ficar com a minha versão, ou então, não, eu prefiro jogar a versão de fulano, porque já estavam ali jogando há anos, já estavam habituados, enfim. Aquela questão da escolha pessoal de cada um. Sim, então, é os meus 10% aqui para contribuir. E eu amplio esse diálogo dizendo que o Capim Remoto está de portas abertas para todos esses autores, aquele que quiser vir aqui conversar com a gente, faz a ponte, Leandro, você já conhece, já avisa pra galera, quer falar sobre o seu projeto, quer apresentar o projeto, pô, mas o meu projeto tá aqui, guardado na minha gaveta e só tá ali, pô, beleza, então vem conversar com a gente para que você tenha espaço, para que as editoras te vejam, para que demonstre, para que você possa mostrar a paixão pelo seu projeto, para que alguém possa entender essa paixão e comprar ela. Então, vem, o Capim Remoto tem portas abertas, faz parte do nosso conceito, faz parte da nossa natureza, essa ideia de abraçar o Brasil, abraçar essa brasileiridade, de pegar esse produtor, essa parte que normalmente é deixada de lado, a gente não vai deixar de lado. É o natural do Capim Remoto, falando, não, vamos dar palco, vamos mostrar que tem espaço. E o Epicentro do Terremoto, ele surge com esse conceito. O primeiro Epicentro que a gente teve foi
o financiamento coletivo do Cordel do Reino do Sol Encantado. Eu demorei muito tempo para decorar esse nome. Eu já chamei com todas as variações de nomes invertidos. E foi, tipo, maravilhoso. E foi o primeiro momento. O Epicentro, ele surge com essa iniciativa, conversando com o Pedro, que é magnífico, adoramos ele. E hoje a gente tá aqui de novo em 2024, falando de outro sistema, outro cenário, outro produtor que tá ali, ó, trazendo o nosso Nordeste pra cá. Então você que tá aí no Norte, tá no Nordeste, tá em qualquer lugar do Brasil e quer demonstrar, quer falar sobre o seu projeto, vem pra cá, vem falar com a gente tá aqui, vamos bater um papo, vamos informalmente aqui falar sobre. Eu vou passar as palavras finais pra vocês, fiquem à vontade, pra que a gente possa finalizar, porque a gente atrasou, eu já adiantei, já atrasamos, então é isso aí mesmo, isso é o Epicentro. Então, começando pelo Leandro, invertendo a página do início. Leandro, suas palavras finais. Agradecer demais o espaço aqui. Lembrar que, mais uma vez, que o nosso financiamento começa dia 24, ele é curtinho, ele vai ser rapidinho, porque a gente quer entregar todo o material aí no DOF. E finalizo as minhas palavras fazendo um chamado aí para os RPGistas e produtores de conteúdo de Minas Gerais. Por favor, façam um cenário de fantasia do interior de Minas. Eu também quero jogar isso, eu também quero ver isso enquanto jogo de RPG. Então, esse é o meu chamado. Então, produtores mineiros, produtores de conteúdo, RPGistas e entusiastas, vamos nos unir aí para a gente fazer talvez aí um crossover aí do Cangaço Trevoso com a cultura popular, que é tão rica também aí em Minas. Não, beleza. Vamos lá, vamos desenvolver. Eu não tenho tempo para escrever essas coisas não, mas eu tenho um bocadinho de ideia para fazer. Ser pai de gêmeos ocupa um pouquinho desse espaço. Pouca coisa. Hoje os meninos acordaram, era por volta de 5 horas, 5h15. Eu acabei a mesa comissionada 1h40 da manhã. Então... Puxado. Tá puxado. Tá puxado. Mas a gente vai tentando, a gente vai desenvolver. E já tem umas ideias. Sensacional. O interior de Minas é muito rico nessas histórias. Então colocar isso pra frente ainda é um projeto aí futuro. Mas eu tô captando. E, Carol, suas palavras finais. Me convidem mais vezes. Pode deixar, gente. Ó, eu sou bom em fazer convite. E já vou deixar meu Deus jabá pra dizer que eu sou uma das game designers do Último Ancestral. Ó. Eu tô tentando entrar em contato com o Ale e ele não me responde. Só pra constar, Carol. A gente pro PH fazer isso. Então, o PH pediu pra me fazer isso. Pois é a vida. O PH. Então, gente, me convide mais vídeos, eu venho feliz e contente. Eu sou uma das game designers do último, tá trabalhando na equipe de game design do Último Ancestral, né? E, gente, se vocês têm o seu RPG, eu juro, eu não vou conseguir ler todos muito rápido. E nesse período do cangaço, a minha vida tá praticamente focada no cangaço, além de organizar as outras coisas da editora, que a gente tá tentando se organizar. Porque eu falei que a minha meta é que 2024 seja o nosso ano da entrega e a gente entregue o livro, todos os livros bases atrasados, se Deus quiser. Kalimba tá terminando, tá saindo, sai final do mês, se tudo der certo. Amém. Mas se vocês quiserem, sei lá, me mandar sem compromisso pra eu dar uma olhada, carolbernardino@craftandagames.com. Vocês podem mandar uma coisa ou outra pra eu poder dar uma olhada assim, sem compromisso, que eu prometo que eu vou olhar, avaliar e de repente a gente bate um papo, quem sabe? É isso daí, gente. Não perca a oportunidade. Já cola na Craftando Games. Manda pra eles. Cara, você tem um projeto, não fica deixando guardado na gaveta, não bota pra frente. Só vai ser lembrado quem é visto. Isso é uma frase que eu escutei com 19 anos do diretor de um colégio que eu estudava. E ficou na vida. Só é lembrado quem é visto. Então se faça ser visto. Aproveita o espaço. Tem espaço aqui. Vem ser visto no Capim Remoto. E, galera, eu sou o Dudes Capim Remoto. Eu sou co-criador do canal do Capim Remoto com a mamãe Capivara, a Loloca. E o canal do Capim Remoto trabalha com RPG e hoje com gameplays, né? A gente faz gameplay toda segunda, terça e quarta,
das 14 horas às 16h30. Hoje a gente tá mais focado em outrora SMP, o RP de Minecraft, mas também tem a minha run de Baldur's Gate 3, a coisa mais caótica possível, porque ela inicia comigo matando a Shadowheart, que todo mundo espera que se mantenha viva, e toda terça-feira a ideia é que tenha no mínimo uma one-shot, mas é para ter um epicentro do terremoto e uma one-shot, uma dobradinha. E nas quintas-feiras são os dias das nossas campanhas principais. Tem muita coisa foda vindo por aí. Nós temos Mago Ascensão, nós temos Ordem Paranormal, tem muita coisa. E lembrando a todos que a Crônica Labirinto está em financiamento coletivo para concluir, para que ela seja finalizada, né, seja realizada. Ela é muito, muito, muito foda. É a crônica do André de Ordem Paranormal comigo, com a Nádia do Experimento 237, o Bardo João Bardo me disse, Diana Santana, Dilbis, Doutor Perdida Dilbis, The Dragonesa, tudo, esse grupo jogando, centrado, bem dramático, bem gostoso de jogar. E, poxa, eu soquei a cara do diabo na última temporada. Então, pô, isso é bem válido e bem gostoso de acertar um soco, mesmo que ele não sofra dano. Mas eu acertei. Galera, e também sou narrador comissionado, tô com algumas vaguinhas nas minhas mesas comissionadas. De segunda-feira, 18h30 às 21h30, decido a Avernus. E quarta-feira, de 22 horas a 1 da manhã, de Maldição de Estrade, tá a fim de jogar com Dudes. Entre em contato comigo no @DudesCapirremoto. As redes de todo mundo vão subir no chat aí daqui a pouco. Galerinha, não vai embora, espera aqui. Daqui uns 15 minutinhos a gente tá voltando com The Walking Dead e o Maurício narrando pra gente aqui. E ficamos por aqui rapidinho, não vai embora não, tá? Beijão, gente.